Bom, agora a gente vai fazer uma personalização nessa importação. A gente vai fazer uma janela para a gente poder escolher o nome do layer, né? E a cor. A gente vai criar esses layers, caso eles não existam, durante a importação. E vamos organizar os objetos aqui em layers, né? De acordo com o tipo de objeto. Então a gente vai ter 3 layers para polígonos, linhas e pontos, ok? Vamos então ali no projeto de programação para a gente poder criar o formulário. Então aqui no projeto eu vou adicionar um formulário, né? Então botão direito no nome do projeto, adicionar, formulário, Windows Forms. Então eu vou pegar aqui o formulário, né? Eu vou colocar como form KML, tá? Então form KML. Vou dar um adicionar. O formulário foi gerado. A gente vai fazer então as configurações básicas de fonte, remover os botões, né? Então vamos lá. Então propriedades, clico aqui no formulário, né? Propriedades. Vamos trocar a fonte. Então tá aqui em fonte, né? Vamos colocar Arial regular, tamanho 10, ok? Form border style, vamos colocar para fixed dialog. Start position, center screen. E vamos trocar aqui o texto, né? Como importar KML. Então esse é o título ali da janela. Maximize box, vamos colocar para false. Minimize box, também vamos colocar para false. Ok? Então essa é a configuração básica aqui desse formulário para a gente poder trabalhar. Eu vou trazer ele um pouco mais para cá, ok? E vamos adicionar aqui então um group box. Então, group box. Vou montar aqui um group box, depois a gente copia, né, para as outras duas situações. Vou montar primeiro um aqui, depois a gente desenvolve o outro, né? Então, coloquei o group box. Eu vou colocar também um text box, que a gente vai digitar o nome do layer, né? Então, o que a gente quer. Então, se o layer não existir, a gente vai criar ele, tá? Caso ele exista, ele vai pegar ali o layer pra gente. Então, esse text box aqui, vamos colocar também um botão, né? Faltou um botão aqui do lado para a gente escolher a cor, tá? Então, vou pegar o button. Então, button, arrasto, solto o botão bem aqui, ó. Beleza? Então, essa aqui é a configuração do nosso group box. A gente vai falar o nome do layer e vamos escolher a cor, tá? Aqui nesse group box, vamos começar trocando o título dele. Que antes, vamos fazer algumas configurações aqui para a gente poder copiar mais 2 vezes. Então, esse text box, eu vou trocar aqui, ó, o border style dele, tá? Fixed dialog. Perdão, tá? Fixed 3D. Vou trocar para fixed single, para poder ter uma borda aqui, né, em volta. O botão aqui da cor, eu vou remover o text dele, porque vai ser um botão que vai mostrar a cor aqui no botão, né? Pra gente, da cor que vai ser aplicada nesse layer aqui. Só que tem um detalhe, ó. Como que isso vai ser feito? A gente vai trabalhar com a propriedade backcolor dele. Então, se você trocar aqui a cor do backcolor, ó, você vai ver que a cor ela é exibida aqui na janela, né? Então, bem interessante, tá? Então, essa aqui é a configuração padrão para a gente poder criar o layer. Eu vou copiar isso aqui mais algumas vezes. Então, vou copiar mais 2 vezes aí. Então, para cá. Vou copiar mais uma vez. Então, vamos ter 3 desses itens. Vamos colocar também um botão de OK aqui, né? E um de cancelar. Então, um botão de OK e um de cancelar. Esse aqui vira o nosso, aqui no text dele, né? Vamos colocar como cancelar. E o nome dele é BT name, né? BT cancelar.
Esse aqui a gente vai colocar como BT, o nome dele BT OK, e o text dele vai ser OK. Esse group box, o text dele vai ser polígonos. Esse outro group box vai ser caminhos, né, que é o nome que o caminhos barra linhas, né? Deixar só caminhos, tá? Que é o que o Google ali fala pra gente. E aqui a gente vai colocar como pontos. Ou marcadores, né? E marcadores faz mais sentido. Os marcadores. Agora a gente vai então nomear esses itens, né? A gente tem aqui o text box. Então esse aqui vai ser TB polígonos, né? TB layer polígono, na verdade. TB layer polígonos. Esse vai se chamar TB layers. Então, TB de text box, né? Layer caminhos. E esse aqui de baixo a gente vai chamar de TB layer pontos. Esse botão aqui do polígonos, da cor do polígonos, vou colocar como BT cor polígonos. Esse aqui a gente também chama de BT cor caminhos. E esse a gente vai chamar de BT cor marcadores. Então, dessa forma, a gente nomeou os itens aqui para ficar mais fácil para a gente acessar eles via programação, tá? E agora a gente vai começar a programar. O botão cancelar é mais simples. A gente vai dar um duplo clique aqui no cancelar, ó. Eu vou fazer um close nele, né? Um close do formulário. Só que tem um porém. Esse formulário, ele vai ser chamado quando a gente rodar o comando lá de importar o KML. Então, ele vai ser chamado antes da gente começar a processar, né? Então, aqui no arquivo main, tá? Lá naquela função que a gente desenvolveu no vídeo anterior, que é importar KML, a gente vai colocar esse formulário logo depois que o usuário escolhe o arquivo, né? Assim que ele escolher o arquivo, a gente já precisa ter esses layers criados, né? A gente já precisa ter tudo isso aí pronto, ok? Então, basicamente, a gente vai precisar pegar esses valores do formulário. Como que a gente interage aqui? A gente está na classe main. Como que a gente acessa esses controles que estão aqui no formulário, né? Para a gente não precisar transferir o código para o formulário. Então, a gente vai expor publicamente esses controles para que a gente consiga acessar esses controles, né? Esses valores desses controles lá pela classe main. Então, vamos chamar o formulário antes aqui para a gente poder entender qual vai ser o processo, tá? Então, ou seja, ele verificou o sistema de coordenada aqui no arquivo main. Temos aqui chamando para selecionar o arquivo do KML. E aí a gente vai então, ó, aqui nesse momento, depois que a gente abriu a janela, antes da gente fazer a questão aqui dos sistemas, a gente vai mostrar o formulário para o usuário. Então eu vou chamar aqui, ó, form KML, chamar como janela, igual ao new form KML. Podemos então dar o janela.showDialog, tá? Eu não vou usar o show porque o showDialog vai fazer com que o nosso código cancele bem aqui, né? Ele vai ficar esperando a janela fechar para de fato ele prosseguir e fazer a conversão aí do KML. Eu vou compilar aqui só para a gente ver a janela, como que a janela está. Okay? Então, vamos publicar aqui o projeto, né? Carregar aqui o código. E aí vamos rodar então o comando, ó, importar KML. Ele pediu o arquivo, vamos pegar o arquivo e aí a janela aparece. Olha que legal, ó.
A janela apareceu. Veja que ele não prossegue ali, né? Sem que a janela seja fechada, tá? Então, eu vou dar um cancelar aqui, ó. Você vai ver que ele processou, ele prosseguiu, né? E fez a importação. Ele duplicou aqui, mas não tem problema. Beleza? Então, depois que a janela é mostrada, se você reparar aqui, ó, a variável janela, a gente não consegue acessar os campos da janela, os text box, os buttons, né? E a gente também não consegue saber se o usuário clicou em cancelar ou se ele clicou em OK, né? Não dá para a gente poder saber aqui através da variável janela. Então, a gente vai entrar aqui na nossa classe, né, da janela, que é o form.kml, e fazer a configuração dessas propriedades para a gente conseguir acessar elas aqui no arquivo main, né? Tornar aqueles campos lá públicos para que a gente consiga acessar eles aqui. Então, vou voltar aqui no formulário. Eu vou dar um duplo clique aqui na barra superior para ele criar o evento de load aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar algumas propriedades que elas são públicas e elas podem ser acessadas em qualquer local do seu código quando você usar aqui o formulário de KML. Isso é feito aqui fora da classe, né? Então, veja, a gente tem as private voids, tudo que é declarado aqui dentro não fica global, né? A gente não consegue acessar isso em outra classe. Para a gente poder acessar, a gente precisa criar fora aqui dessas private voids, porém utilizando algumas palavras-chave aí de declaração, como por exemplo o public. Então eu vou declarar um public bool, né, um booleano de OK. Eu preciso saber se eu faço aqui a propriedade, né, de get e set, ó, tá? Então criei uma propriedade no meu formulário chamada de OK, que eu vou usar para saber se o usuário clicou no OK ou se ele clicou no cancelar. Se ele clicou aqui no cancelar, ele vai fechar o formulário. Então, essa variável aqui, ela vai receber o valor de false. Então, antes de eu fechar o formulário, eu seto ali ó, a propriedade OK como false. Dessa forma, eu sei que o comando ele não deve prosseguir, né, na conversão ali do arquivo, porque foi cancelado. Agora a gente vai então, ó, eu vou dar um clique aqui para a gente poder ver o design. Agora a gente precisa verificar se todos os combo box, os text box, perdão, dos nomes dos layers, eles foram preenchidos, foram digitados, né? O campo de text box, ó, se a gente rodar aqui o importar KML, você pode digitar, tá vendo? Ó? Então você vai poder escolher, né, digitando aí o nome do layer que você quer, e os objetos vão, né, sair nesses layers com essa cor aí, beleza? Então aqui a gente vai precisar acessar esses text box. Eu vou dar um duplo clique aqui no botão de OK, que é o botão de fato que vai confirmar para a gente se a gente pode prosseguir ou não. E a gente vai verificar então se os nomes foram informados. Então eu faço assim, ó. Se o TB, tá vendo? Ó, digitei TB, apareceu os 3 text box. Vou começar pelo caminho. Então, se o TB layer.caminhos.text, ele foi diferente de string.empty, ou seja, ele é diferente de vazio, né? Ou você pode fazer isso aqui também, né? Ó, ele foi diferente de vazio, tá? Porém, uma verificação mais segura disso aqui, ó, é a gente usar a classe de string, porque ela vai verificar também se não tem espaço, etc, né? Então, eu chamo aqui string.isNull.orEmpty. Então, ela já faz essa verificação para a gente. Então, ele está verificando, ó, se o campo ali, na propriedade text dele, né, que é onde fica ali o valor que a gente digita na janela,
Se ele for vazio ou nulo, a gente vai dar uma mensagem aqui, ó, dizendo o seguinte, ó, messageBox.show, o nome do layer, né, dos polígonos não foi informado. Ponto. Dá um vírgula. Aqui no caption a gente coloca a atenção, né, que é o título da janela. As mensagens aqui que a gente vai usar, os botões da mensagem vai ser apenas o OK. Vamos dar um vírgula. E o ícone da mensagem aqui, ó, o MessageBox icon, vai ser de exclamation, tá? Faltou aqui o ponto e vírgula aqui no final. E logo depois a gente vai dar um return para poder parar o comando, beleza? Eu vou copiar essa mesma verificação aqui, ó. A gente vai copiar a mesma verificação e a gente vai trocar aqui para TB layers. Aqui foi caminhos, né? Então aqui é TB layer, perdão, é TB layers polígonos aqui em cima. Aqui embaixo é TB layers caminhos e aqui é TB layers pontos. Beleza? E aí a gente só troca aqui, ó, dos caminhos, né? E aqui dos pontos. OK? Então já verificamos se os nomes dos layers foram informados. Beleza? Precisamos também fazer a verificação aí da cor, né? Se a cor ela foi definida. Só que a cor a gente vai trabalhar com os botões ali de cores, né? Então vamos criar aqui os eventos de clique nos botões. Então eu vou dar um duplo clique aqui nesse botão, nesse primeiro botão, que é o BT Cor Polígonos, né? Quando a gente clicar aqui nesse botão, a gente vai precisar mostrar a janela que pega as cores. Só que essa janela, ela vem do próprio AutoCAD, né? Aqui quando você seleciona aqui o objeto, né, dá um propriedades, ele tem a propriedade aqui de cor. Se clicar aqui em Select Color, essa é a janela nativa do AutoCAD para a seleção de cores. Então a gente vai trabalhar com essa janela agora por meio da classe de Color Dialog. Então aqui no código, ó, BT Cor Polígonos, a gente vai mostrar essa janela, tá? Então ela é chamada de Color Dialog, tá? Color Dialog, ela vem lá do AutoCAD.Windows, ok? Então digitando aqui o namespace, vamos lá, então Autodesk, AutoCAD.Windows.Color Dialog, né? Que é a nossa janela, então janela cor é igual ao New Color Dialog, ok? E aí, para a gente poder mostrar essa janela, a gente vai utilizar aqui o janela color, né? Janela cor, show dialog. Vamos verificar aqui, né? Como a gente usa o show dialog, a gente pode verificar se a cor foi escolhida, né? Através do if, verificando se foi ok aqui, né? Então, abrindo chaves. Então, se a cor foi especificada, nós já temos aqui, ó, através da janela cor, o color, né? Que é o color da Autodesk ali, ó. O Autodesk, AutoCAD, Colors, né? .color. Então, a gente tem uma classe específica, né? Para cor. E a gente pode salvar essa cor, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, color, a gente vai ter o color valor. O color valor é o color do system.drawing .colors, né? A gente consegue então trocar, por exemplo, aqui no caso do botão da cor do polígono, eu vou trocar aqui o fundo do botão. Então, BT Cor Polígonos .backcolor, né? Que é a propriedade dele. Então veja que backcolor é um color, né? Então
colocamos aqui o valor do janela.cor, color.colorValor, ok? Quando a gente escolher a cor, ele vai trocar ali o fundo do botão. Vamos testar isso aqui para a gente poder ver como está funcionando. Eu vou fixar aqui a janelinha, né, de publicar e a janelinha aqui do nome da DLL para ficar mais fácil. Então, eu vou apagar aqui os objetos, vamos recarregar aqui o... Então, importar KML. Vou pegar o KML. Então, veja, quando a gente clicar aqui no botão da cor do polígono, olha que legal, apareceu a janela de cor. Vamos escolher a cor, vamos dar OK. E a cor, ela é atribuída ao botão, né? Atribuída aí ao botão. Então, beleza. A gente pode, então, repetir para os outros botões. Só que é interessante a gente salvar essa cor também em uma propriedade, né? Que depois vai ficar mais fácil para a gente recuperar essa cor, para a gente aplicar nos objetos. Porque, na verdade, a gente vai precisar salvar essa cor para podermos aplicar no layer, né? No novo layer que vai ser criado. Então aqui nesse momento a gente está colocando aqui no backcolor, mas backcolor é um color valor, né? A gente precisa do color mesmo do AutoCAD. Então toda vez que a gente clicar ali e ele assinar ali, ele escolher a cor, né? Eu vou salvar na tag do botão do polígono. Então ele tem uma propriedade que é uma tag, que é um objeto, né? Você consegue salvar classes ali. Então a tag vai receber janela.color. Dessa forma a gente salva ali a propriedade do botão, né? Vamos repetir esse código, né? Só que eu acho interessante a gente fazer uma função, né? A gente tem 3 botões. Vou criar aqui uma public void chamado de mostrar cores, ok? E ela vai receber um button, que é o botão que foi clicado. Então, botão clicado, então ela vai receber como um parâmetro, né? Botão clicado. E aí a gente vai então copiar esse código aqui, ó, que aí fica mais fácil, né? A gente consegue, então, copiou o código, colou para cá. Aqui a gente pode apagar, tá? E aí aqui nesse botão clicado, a gente vai dar um Ctrl C aqui no botão clicado, ele vem para cá, ó. Então, ao invés de ser um botão específico, a gente faz uma função, né, para a gente não precisar repetir o código. Então, na hora que o BT cor polígono for clicado, a gente vai chamar aqui, ó, mostrar cores, e passamos o BT cor polígono aqui dentro, ó. Ok? Vamos clicar então nos outros botões para gerar os eventos de clique. Vou voltar aqui no formulário, dar um duplo clique aqui agora no de caminhos, ó. Então é só chamar o mostrar cores, pt cor caminhos. Vamos fazer para o outro aqui, ó, marcadores. Então mostrar cores, passamos o bt cor ponto, cor marcadores, né? Ok? Então agora a gente consegue, clicando aí nos botões, ele vai salvar agora as cores, né? Então vamos rodar de novo aqui o comando. Opa! Tá KML. Ó, então clicou aqui, ó que legal. Mostrou a cor, né? Então todos os botões aí também estão funcionando, ok?
Agora, como que a gente passa esses valores lá pro arquivo main? A gente vai expor aqui algumas propriedades, acho que é a maneira mais fácil, mais simples aqui. A gente vai criar algumas propriedades aqui. Então vamos lá. Então eu vou criar um public string, né? Vai ser o nome layer polígonos, tá? E ele só vai ter um get, né? Então o get ele é utilizado para você retornar coisas, né? Então quando eu pedir essa propriedade nome layer polígonos lá no meu arquivo main, eu vou dar um return do tb layer polígonos.text. Vai dar um return aqui, né? Esqueci de colocar aqui no começo, ó. Olha lá, o return. Então quando eu solicitar essa propriedade, ele retorna para mim o valor aqui do tb layer polígonos, ok? Eu vou repetir aqui, porque a gente vai precisar fazer para as outras propriedades também. Então public string, ó, nome layer linhas, né? Caminhos, acho que é. Caminhos. Fazemos aqui um get, perdão. Precisamos colocar o return, né? Não é com ponto e vírgula. Aqui damos um return do tb layers caminhos.text. Vamos fazer agora para o outro, né? Então public string nome layer pontos. Temos um get, fazemos um return do tb layers pontos.text. Então a gente já expôs aqui, ó, todos os valores, né? Todos os valores dos nomes dos layers. Agora a gente vai fazer o seguinte. As cores não vai precisar, porque a gente vai criar o layer aqui mesmo no formulário. Eu acho mais conveniente, né? Aqui no OK. E lá no arquivo main a gente só recebe esses nomes e coloca eles nos novos objetos, beleza? Então o formulário vai ficar responsável pela criação dos layers. O formulário vai ficar responsável aí pela criação dos layers. Então, ou seja, logo depois aqui que a gente fez a verificação aqui dos campos, né? Vamos melhorar um pouco aqui essa parte dos campos também. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, ó. Então vamos fazer uma void, uma public void chamada de verifica campos, para reduzir o código ali, ó. Verifica campos. A verifica campos, ela vai receber um text box, né? Então vou colocar como tb verificar, né? Ela recebe um text box. Vou copiar aqui um desses ifs, um Ctrl X na verdade, trazer para cá. E aí a gente só troca aqui, ó, o para tb verificar, né? E aí a gente vai dar uma mensagem diferente. A gente vai dar uma mensagem assim, ó. Os nomes informados são inválidos, ok? Então, tranquilo. Aí a gente remove esse tanto de linha daqui e usamos apenas a função verificar, passando aqui o tb, né? Repetindo aí mais duas vezes, ó. Então, passamos todos os text box. Layer verificar e o layers pontos. Ok? Só que o que vai acontecer? Aqui tem um porém, né? Pode ser que o código aí ele não prossiga, né? Então aqui vamos fazer um public bool que ele vai retornar um verdadeiro ou falso aí, né? Aqui a gente, ao invés de return, a gente faz um return de, no caso, false. E aqui no else a gente faz um return de true.
ok? E aqui, o que vai acontecer? A gente vai declarar que uma variável que ela vai ficar como verdadeira, né? E essas verificações aqui, elas vão trocar o valor conforme elas vão acontecendo. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar como fazer, né? Então, ela começa como true. Então, realmente, ela vai fazer. E aí, de acordo com cada verificação aqui dos campos, ó, ela pode ser mudado o valor, né? Mudado o valor. Ou a gente pode... Opa! A gente pode ir verificando aqui um a um, ó. Deixa eu voltar aqui pro formulário, né? Então, se não é para fazer, aí a gente dá um return, ok? Aí fica o mesmo código aqui, ó, ok? Então, beleza. Ele está verificando os campos, então ele vai dar um return. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai verificar se esses layers existem, né? E se eles não existirem, a gente vai criar eles. Para isso a gente vai precisar começar uma transação aqui, ó. Então, usando... Opa! Ele fez um import incorreto aqui, ó. Ele importou o system.transaction, né? Vamos fazer aqui o using do Autodesk.AutoCAD databases, né? A gente vai precisar também aqui do... eu acho que o Geometry, talvez. Vamos deixar aqui apenas o database por enquanto. E Geometry. A gente pode então fazer aqui a transação, né? Então, transaction. Chamar aqui de transcad. Então, sempre que a gente for criar, né, algum objeto ali, a gente vai precisar ter a transação. E com os layers também não é diferente, né? Os layers a gente precisa ter uma transação para poder verificar se eles existem, né? Beleza, aqui na transação, um detalhe importante é que também, como a gente está no formulário, é interessante a gente trancar o documento aqui, ó, enquanto a gente está nessa transação. Então aqui em cima eu vou fazer o using var lock, tá? Vou chamar de lock a variável. Eu vou utilizar o doccad, né, que é o documento, chamando a função lockDocument. Tá? Então a função lockDocument. E eu vou transferir essa transação aqui para dentro, tá? Geralmente costuma dar alguns erros de violação de documento se você não tranca, né, o documento aí para fazer essas alterações em formulários. A gente precisa obter então a biblioteca de layers para a gente poder verificar se já existe algum layer com esse nome, tá? Então para isso a gente vai receber aqui, ó, o layer table, aqui é a tabela de layers, né? Layer table, então vou chamar aqui de tabela layers. É igual, a gente vai usar a transação aqui, ó. E para pegar a tabela de layers, a gente utiliza o banco de dados, então docdata.layerTableID. E pegamos ela aqui para escrita, né? For write, ok? Porque se a gente vai precisar alterar ela, então a gente pega ela para escrita. Aqui está dando um errinho por causa que a gente precisa fazer a conversão aqui do DBObject, tá? Então retorna o DBObject e converte para layer table. Então em posse aqui da tabela de layers, a gente vai verificar o seguinte, ó. Se na tabela de layers tem, né, ó, então has, né?
Então, a gente pode verificar com a função de res. Pode usá-la de duas maneiras. Pode usar o nome do layer ou o Object ID dele. No caso, a gente vai usar o nome. Então, se a gente vai usar o nome, eu vou pegar lá do TB. Lá do TB, né? No caso, eu vou começar verificando pelo dos polígonos. .text. Ok? Então, aqui esse verdadeiro, né? Esse if aqui, ele está verdadeiro. Só que eu vou fazer a negação dele. Então, eu coloco aqui a exclamação, né? Se não contém o layer, beleza? Então, coloquei a exclamação aqui para fazer a negação do valor que vir aqui. Agora a gente vai criar um layer table record, né? Que é uma gravação da tabela, né? Então, chamo aqui, ó, layer table record. Vou chamar isso aqui de novo layer. É igual a um new layer table record. E aí no novo layer, a gente vai pegar aqui a propriedade, ó, que é a propriedade name, né? E passar o valor do text box de text, tb layer polígonos.text. Então vou transferir o valor para o nome. A cor a gente vai pegar, né, através do botão. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, se o bt cor polígonos.tag for diferente de null, né? Se a tag do botão ali for diferente de null, quer dizer, tem cor associada. Aí a gente consegue receber aqui, ó, o Autodesk .autocad.colors.color, tá? Eu estou digitando inteiro para não ter problemas com os namespaces, né? Então vou chamar de cor selecionada. A cor selecionada vai ser igual, né? Então eu vou copiar aqui, ó. Que a gente vai precisar converter as classes, ó. Então coloco aqui. E chamamos lá o bt cor polígonos.tag. Recebemos a cor, né? E aí o nosso novo layer aqui, ó, posso copiar ele. .color, né? Propriedade color dele recebe a cor selecionada. Beleza? Agora é só repetir esse processo aqui para os outros, né? Então eu vou copiar aqui o código, ó, mais duas vezes. Aqui a gente só trocar, né? Então agora vai ser o de caminhos. Então tb layer caminhos, aqui tb layer caminhos, ó. Aqui vai ser o bt cor caminhos, o bt cor caminhos, a tag do botão, né? Então aqui também bt cor caminhos. Vou trocar aqui pro vai ser o tb layer pontos. Aqui vem para tb layer pontos. Aqui vem para bt cor marcadores, né? tb layer pontos, bt cor marcadores. Esqueci de verificar aqui em cima. Ok? Então, agora a gente já está criando o layer, né? Se ele não existir. Eu só vou remover aqui, tá? Eu acho que a gente não precisa pôr esse flower aqui, né? Eu não sei nem da onde tirei isso. Eu vou remover aqui, tá? Flower. E vamos manter 100, ok? Então agora a gente vai só adicionar o layer, né? O novo layer na tabela de layers. Então, eu vou fazer isso aqui logo depois, ó, do if. Então eu pego tabela de layers, ponto, add, e coloco o novo layer lá dentro. Depois eu registro ele na transação também. Então add newly created db object, então novo layer, vírgula true. Ok? Posso copiar essa mesma linha aqui para os outros, como é o mesmo nome, né? Então vai dar certinho, ó. Colo aqui
os outros itens também. Após a transação, a gente vai trocar os valores, né? Lá da propriedade OK para true. E depois a gente vai fechar o formulário. Agora a gente vai recuperar esses valores lá pela classe main, para a gente poder associar aos objetos que estão sendo importados. Eu vou vir aqui na classe main, lá no comando, né? Então aqui a gente só precisa dar um return aqui se o OK for igual a false. Então a janela é mostrada. Precisamos saber se foi clicado no OK. Então se janela.OK, a gente vai colocar a negação aqui, ó, no começo, tá? Então, se não foi OK, a gente vai dar um return. O código não vai prosseguir. E agora, basicamente, a gente só associa os layers, né? Então, aqui são os polígonos, né? Então, essa PL aqui representa o polígono. A gente vai pegar aqui a pl.layer, que é uma string, recebe janela. Aí tem aqui as propriedades, olha que legal. Então a gente tem o layer, o nome layer polígonos. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para as linhas. Então logo depois aqui, né, antes do append, então pl.layer é igual a janela.nome layer caminhos. É a mesma coisa para o ponto. Então pt.layer é igual a janela.nome, né? Nome layer pontos. Vamos compilar agora para a gente poder ver se está funcionando certinho, tá? Então, troquei aqui, clicar. Vamos pegar. Então, vou rodar aqui importar KML. Vou pegar aqui o arquivo KML. Vou chamar de polígonos. Escolher a cor aqui. O layer vai ser caminhos. Mais de pontos. Ok? Cor diferente aqui. Agora eu vou dar um OK. Ó. Então ele processou. Vamos dar um zoom extend. E olha só que legal. Os objetos foram importados, né? Nossa, eu estou aqui num template do Civil 3D que tem um monte de layers, né? Mas os layers foram criados. Se a gente verificar aqui, então lá, polígonos, né? Caminhos. Então é isso. Agora a gente vai ver como salvar, né? Se a gente chamar o comando aqui novo, ó, importar KML, ele não salvou aqui os nossos nomes, né? E nem a cor que a gente escolheu. Então a gente vai ver como salva.